Passaremos nesse instante a fase da ordem do dia. E peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 7 de 2018, revoga os decretos legislativos número 299 de 2009, número 300 de 2010, número 377 de 2016, número 378 de 2016 e dá outras providências. Autoria: vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos, mesa diretora do Legislativo. Então vamos então à apresentação do projeto. Bom dia a todos, bom dia senhorita presidente, vereadora Lucimar Ponciano, todos os vereadores, público que está presente nas galerias. Nós estamos agora diante do projeto de decreto legislativo número 7 de 2018, que revoga os decretos legislativos número 299 de 2009, número 300 de 2010, número 377 de 2016 e número 378 de 2016. O artigo 1º, ficam revogados os decretos legislativos adiante indicados referentes aos respectivos exercícios financeiros infrarrelacionados. 1. Decreto legislativo número 299 de 2009, referente ao exercício financeiro da Prefeitura Municipal de Jacareí de 2001. 2. Decreto legislativo número 300 de 2010, referente ao exercício financeiro da Prefeitura Municipal de Jacareí de 2006. 3. Decreto legislativo número 377 de 2016, referente ao exercício financeiro da Prefeitura Municipal de Jacareí de 2011. 4. Decreto legislativo número 378 de 2016, referente ao exercício financeiro da Prefeitura Municipal de Jacareí de 2012. Artigo 2º. Diante do disposto no artigo 1º deste decreto, os respectivos processos de contas serão retomados do estágio imediatamente anterior ao decreto ora revogado, garantindo-se aos interessados o contraditório e ampla defesa nos termos da lei. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. A presente propositura tem por objetivo corrigir atos cometidos em contrariedade à norma jurídica. Com efeito, os decretos a serem revogados pela presente propositura efetuaram o julgamento de contas de ex-prefeitos mediante simples decurso de prazo, de forma fictícia, sem efetivamente submeter o assunto aos vereadores em plenário. A base legal que chancelou tal conduta, conferindo-lhes ares de legalidade, era a redação do artigo 28, inciso 7º, a linha B, da Lei Orgânica do Município. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Ocorre que com esse dispositivo foi retirado da Lei Orgânica em ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Na ocasião, a Corte Paulista entendeu que não há como aprovar ou rejeitar contas sem a efetiva manifestação dos vereadores, soberanos na matéria, e que, por isso, a decisão apenas por transcurso de prazo fere direitos dos vereadores conferidos pela própria Constituição Federal e estadual. Reconhecendo o acerto da decisão do Tribunal de Justiça,
este Parlamento aprovou e promulgou a emenda à Lei Orgânica do Município número 72 de 2017, a qual extirpou tal espécie de julgamento, impondo inclusive o trancamento da pauta acaso o Parlamento não delibere sobre a matéria. Todavia, considerando que tais decretos foram baseados em norma inconstitucional, não possuem mais suporte de validade, de modo que, por arrastamento, também são inconstitucionais. Razão pela qual é imperiosa a revogação formal de tais normas. Não obstante, destacamos que, com a anulação dos decretos especificados, os ex-prefeitos interessados terão seus direitos de serem julgados pelo Parlamento devidamente resguardados, até mesmo porque todos eles, prejudicados com tal manobra, entraram em ações judiciais, alegando justamente que, pela Constituição Federal, é direito deles serem submetidos a julgamentos perante os vereadores, o que não ocorreu no julgamento automático. Portanto, para sanar a inconstitucionalidade que impregna tais normas, pedimos o apoio e voto dos nobres vereadores e vereadoras para aprovarmos esta propositura, pelo que antecipadamente agradecemos. Câmara Municipal de Jacareí, 25 de junho de 2018, autoria vereadora Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos, membros da mesa diretora do Legislativo. O projeto está em discussão. Deixa eu falar por último um pouquinho. Senhoras e senhores, amigos aqui presentes, amigos que nos acompanham pela TV, pela internet, um bom dia. Talvez 7 minutos não serão suficientes para que eu faça a minha explanação, mas vou tentar ser breve. E eu já vou numa linha bem assim, demonstrar a minha insatisfação com a apresentação desse projeto, por me sentir ofendido, porque enquanto estive à frente dessa casa, procurei ser justo, procurar fazer aquilo que de fato é propositivo para a nossa cidade, sem ficar buscando situações que pudessem trazer algum tipo de revanchismo, algum tipo de vingança, com a desculpa de que nós estamos cumprindo aquilo que a lei nos compele. Eu tenho feito várias falas nos jornais e apontado que para mim, e aqui quero fazer uma defesa de algumas pessoas, porque eu sempre falo assim, muitas vezes a gente não é inocente, mas às vezes a gente confia nas pessoas, a gente acredita naquilo que nos passam, e às vezes a gente acaba comprando uma ideia, achando que aquilo de fato é aquilo que nos foi falado, e muitas vezes o que tem por trás disso é um engodo, uma enganação, e as pessoas acabam acreditando. Então eu tenho falado nos jornais que para mim isso aqui não passa de um revanchismo. Rapidamente dizer que até 2006 vigorava no nosso município um artigo que atribuía aos presidentes das câmaras, no caso da Câmara de Jacareí, a prerrogativa de que ele poderia monocraticamente validar aquilo que o Tribunal de Contas havia apontado nas contas dos prefeitos. Isso caso essas contas não viessem para o plenário para que os vereadores pudessem apreciar. Isso aconteceu lá atrás, quando eu nem estava nessa casa. À época, o presidente era o senhor Jobel, que era do PSDB, deixar bem claro, ele era do PSDB, e ele, em 2 momentos, ele utilizou dessa ferramenta. As contas do prefeito Marco Aurélio não foram aprovadas no tempo, não foram avaliadas no tempo hábil, e aí, vencidos os 60 dias, o que dizia na lei na época, ele simplesmente declarou então que as contas estavam sendo rejeitadas, seguindo o parecer do tribunal. Depois aconteceu comigo, em 2016, 2 contas do Hamilton também,
por falta de, talvez, capacidade de se avaliar aquele volume de documentos e pela incompreensão, às vezes, de alguns vereadores, decorreu-se o prazo e eu também utilizei desse artigo, né, que a lei facultava, ou seja, era obrigação do presidente, através de um decreto, rejeitar as contas. Lembre-se, nenhuma das contas foram aprovadas, elas foram rejeitadas. Muito bem, depois de se fazer aí uma intervenção buscando aí a Justiça do Estado, foi declarado que o artigo que subsidiava essa condição do presidente, ela era inconstitucional. Então, a partir desse momento, nós, vereadores aqui hoje presentes, fizemos uma alteração, dizendo que esse artigo não poderia mais ficar do jeito que estava. Ou seja, se decorresse os 60 dias e as contas não viessem, a presidência da Câmara colocaria na primeira sessão para que pudesse ser feita a avaliação pelos vereadores. Ótimo, mas isso só aconteceu em 2017, meus amigos. Aí, agora, e nós aprovamos essa mudança, achando que, de fato, era importante corrigirmos essa distorção que veio desde 2000 e lá vai bolinha. Mas só em 2017 foi observado isso. Ou seja, nós entendemos que o que estava para trás não tinha mais por que mexer, até porque tudo foi feito à luz da lei. Havia um artigo na nossa lei orgânica, nosso regimento interno, que permitia isso. Senão, eu não teria feito, muito menos o ex-presidente Jobel. Agora, para nossa surpresa, colocam nessa casa um projeto de resolução para que anulem os nossos decretos, para que essas contas sejam julgadas por esse plenário aqui. Vereadores que, acho que à época, nem sonhavam em ser vereadores, e agora vão analisar contas de prefeitos, lá de 2001. Com que condições? Só para dizer que fizeram isso? Até porque, minha gente, é bom deixar claro que aqui tem sido dito por quase todos os vereadores que eles acompanham o parecer do tribunal, sem se preocupar com o que está no conteúdo. Não é desmerecimento não, viu, Paulinho? Porque é difícil a gente interpretar o sistema de prestação de contas. É uma contabilidade bem complexa. Porém, essa casa todas as vezes fala assim, não, eu vou seguir o parecer do tribunal. Ora, se é para seguir o parecer do tribunal, deixa do jeito que está. Afinal de contas, as contas foram reprovadas. Nenhuma dessas contas foi aprovada monocraticamente por nenhum dos presidentes na época. Então, para mim, fica muito claro que esse projeto vem para cá, simplesmente para ficar remexendo, numa coisa que para nós já está sacramentada, não é de nossa competência, porque se nós não temos às vezes condições de analisar o que está mais perto de nós, imagina aquilo que está mais longe. Então, para mim, eu me sinto ofendido, porque ver um projeto desse é como desmerecer tudo aquilo que nós fizemos quando nós éramos presidente. E para mim não passa de uma forma, como eu disse, de procurar aí um revanchismo, de procurar trazer à tona aí o nome de pessoas que já estão, vamos dizer, já cumpriram suas obrigações, já pagaram suas penas, e agora ficam trazendo isso aqui, e eu não sei exatamente por quê. Está me cheirando alguma coisa aí de muito suspeita. Então, assim, eu estou sendo muito político, eu sei que tem aqui questões técnicas, que depois vão ser apontadas pelo meu companheiro Luiz Flávio, nós já conversamos com alguns vereadores, que não haveria necessidade, não há nenhum apontamento, ninguém dizendo, tem que votar de novo, tem que trazer para essa casa. Então eu fico aqui, eu quero que alguém me responda, por que estão fazendo isso? Qual é a justificativa? Porque estão dizendo que o Tribunal de Contas, primeiro que o Tribunal de Contas não manda na gente. A Justiça sim, se tivesse algum encaminhamento da Justiça, eu não estaria aqui questionando, mas também não tem. A Justiça em nenhum momento, pelo menos aqui no projeto, nada diz que esse projeto tem que vir aqui para ser analisado. Então para mim, está cheirando isso aí, é aquela coisa, estão mexendo aonde não devia mexer. Então fica aqui o meu protesto, serei contra, e peço para os vereadores analisarem, porque hoje pode ser a gente, mas amanhã pode ser vocês. Então, não façam aquilo que a gente não quer para a gente, tá ok? Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, vou me manifestar daqui por conta dos documentos que tenho aqui, mas eu queria pedir a atenção dos vereadores pela seguinte questão. A ação direta de inconstitucionalidade que impetraram, que entraram na Justiça, ela não mencionou os efeitos que essa declaração de inconstitucionalidade ia ter sobre os decretos que operaram efeitos, que tiveram vigência, porque à época foram feitos de acordo com a lei que era vigente ao tempo. Não fizeram isso. E aí o que é importante os vereadores entenderem? Que o tribunal, ao analisar essa lei, ele podia dizer assim: há efeitos sobre os decretos que foram realizados com base nessa lei. E os efeitos são dois, quando o tribunal declara, ou ex tunc, ou ex nunc. É fácil de entender. Ex tunc é o efeito que o tribunal dá e retroage desde o nascedouro da lei que fora questionada. Esse é o efeito ex tunc. E o efeito ex nunc é que não retroage. O erro que cometeram nessa representação, ao contrário, está aí no expediente de uma decisão que teve do município de Bertioga, o tribunal reconheceu inconstitucional a lei e ao mesmo tempo reconheceu a inconstitucionalidade de tais decretos. Está aí para vocês verem, está no expediente. Mas, como houve essa omissão aqui do tribunal, a Câmara Municipal, por meio do embargo de declaração, que é um recurso que a gente interpõe contra uma decisão quando há obscuridade, contradição, omissão, e a Câmara entendeu que há omissão e perguntou quais os efeitos que essa declaração de inconstitucionalidade tem sobre os decretos que foram elaborados. O tribunal rejeitou os embargos. Rejeitou por quê? Porque também não era objeto da DI, da ação declaratória de inconstitucionalidade, esses decretos. Falhou aí quem representou, falhou aí. Agora, esses decretos podem ser questionados? Podem, ao meu ver, podem, pela Justiça, como já está sendo questionado. Ora, senhores vereadores, eu fico pensando aqui, se o próximo presidente que entra diz que algumas, por exemplo, gratificações dadas a alguns servidores é inconstitucional, e ele resolve fazer um decreto para revogar, e aí tem maioria na casa e revoga. Olha a insegurança jurídica que nós vamos chegar nessa casa. Capaz de um presidente fazer um decreto para revogar um decreto que ele entende inconstitucional. Essa hipótese aqui que nós estamos a tratar. Se o tribunal tivesse dito, e aí tem essa teoria que foi mencionada no parecer, a inconstitucionalidade por arrastamentos. Se o tribunal tivesse dito para a Câmara, que fez o embargo de declaração, que esses decretos eram de igual modo inconstitucional, eu não estava aqui a debater esse tema. E ontem conversei com a Procuradoria Jurídica, e a Procuradoria Jurídica reafirma aqui nesse parecer que foi distribuído agora. Não houve manifestação expressa do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca dos efeitos jurídicos a serem observados nos decretos 299, 300, 377 e 378 de 2016. A própria consultoria jurídica está admitindo isso, que não houve pronunciamento do tribunal quanto à inconstitucionalidade de tais decretos. Está aqui. E se você for pegar a decisão do próprio tribunal, ela não fala em efeito ex tunc, ela fala que as decisões da via difusa, ou seja, do juiz singular, devem ser respeitadas. E aqui tem uma técnica muito importante que o Supremo usa, que é a modulação dos efeitos da decisão. Muitas vezes o tribunal declara inconstitucional uma lei, mas porque ela produziu efeitos que já foram consolidados, o tribunal modula os efeitos. Ele fala, é daqui para diante, ou atinge até tal ano. É assim que funciona no Supremo. E nós aqui vamos, por meio de um projeto de lei, resgatar os decretos que já foram aprovados conforme a lei à época, que inclusive alguns deles estão sendo questionados na Justiça. Através de um decreto nós vamos cassar todos os efeitos. E pode ser que a Justiça, que o juiz tenha um entendimento contrário. Ele tem entendimento
que esse decreto vigorou, que ele produziu efeitos e que, portanto, ele se torna válido, ainda que o tribunal tenha declarado a norma em que se baseou esse decreto inconstitucional. Então, gente, sinceramente, do ponto de vista técnico, eu tenho sérias e profundas divergências com esse projeto de lei, no entanto que eu conversei com a Procuradoria Jurídica para que a gente pudesse chegar a esse parecer que veio agora aqui para casa, que veio agora para cada vereador, para que a gente possa, sabe fazer o quê? Caminhar para frente, gente. Nós estamos aqui discutindo contas de 17 anos atrás, de 15 anos atrás, que foram rejeitadas. Não está aqui dizendo para o vereador aprovar as contas. O que está se dizendo aqui é para a gente rejeitar esse projeto e deixar que a justiça defina qual é o caminho que esses decretos devam seguir. É isso que está sendo colocado. No mais, eu penso que são questões meramente políticas colocadas aqui, baseadas numa tese jurídica que eu tenho profunda discordância. E quero, daqui a pouco nós vamos estar fazendo decreto aqui para analisar as contas dos fundadores da cidade, gente. Pelo amor de Deus, são 15 anos. 15 anos. Isso aqui é mais de uma década que nós estamos votando um projeto de lei. A Constituição fala em segurança jurídica, ato jurídico perfeito. É isso que a Constituição fala. Estabilidade jurídica. Imagina revogar uma norma de 15, 20 anos atrás. E aí, eu quero dizer para vocês que nós precisamos caminhar para frente. Eu gosto muito quando o vereador Rodrigo Salomão fala que nós fomos eleitos daqui para frente e a gente precisa caminhar com essa cidade. É isso que nós precisamos. Esquecer do Marco Aurélio vai se esquecer. E qual a melhor forma? Faça uma melhor administração. Cumpra o que está aqui no programa de governo. Criar uma rede básica de saúde, está aqui no programa de governo. São 4, não foram criadas. 4 parques na cidade, Salvador, Meia Lua, não foram criados. Então a melhor forma da gente caminhar a cidade e esquecer do Marco Aurélio é essa. Governe melhor. O poder foi confiado a vocês para isso. Com todo respeito, e desculpe a exaltação, mas eu vou votar contra esse projeto. Senhora presidente, eu quero encaminhar um pedido aqui, porque é muito sério que nós estamos votando aqui, gente. É muito sério. Sabe, é muito sério. A população muitas vezes não está entendendo o que nós estamos votando aqui, mas a gente não pode governar somente olhando no retrovisor, gente. Nós temos que governar para frente, certo? E como o nobre vereador Luiz Flávio disse aqui, é uma coisa que por exemplo, tem muitos vereadores aqui, eu mesmo não estava na casa aqui, quer dizer, coisa de décadas atrás, tá? Então, o que eu ia pedir aqui, encaminhar um pedido para que a gente pudesse fazer o quê? Para que a gente suspendesse essa sessão e pudesse, por 15 minutos, para a gente poder alinhar entre os vereadores a votação desse projeto. Então, eu quero encaminhar esse pedido, senhora presidente, a suspensão da sessão por 15 minutos. Estão colocando lá o pedido do vereador Fernando, né? Lembrando que já foi suspensa por 5 semanas, mais uma semana, agora ele quer uma suspensão de 15 minutos. Os que forem favoráveis à suspensão por 15 minutos, que se manifeste levantando o braço. Favorável. Então, vamos suspender por 15 minutos de sessão, né? Então, vamos lá para a sala de reuniões. Então, nós estamos aqui, então, retomando a 33ª sessão ordinária do ano de 2018, às 11h11, e solicito a segunda secretária que faça a verificação da presença dos nobres pares. Senhorita presidente, estão presentes o vereador Abner, o vereador Aderbal, o vereador Rodrigo, o vereador Juarez, o vereador Paulinho de Esporte, o vereador Luiz Flávio, o vereador Arildo,
o vereador Valmir, o vereador Paulinho dos Condutores, a vereadora Sônia Patas da Amizade e o vereador Fernando da Ótica. Todos presentes. Então, antes de darmos continuidade à discussão do projeto, eu gostaria de consultar a plenária. Para que nós estamos recebendo a visita do deputado federal Marcos Bertaioli, né? E ele gostaria de agradecer à cidade de Jacareí. Então, a gente vai dar o uso da palavra para ele fazer esse agradecimento. Por gentileza, fique à vontade. Muito bom dia, senhoras e senhores. Quero aqui, por pedir a liberdade, para, em nome da nossa presidente Lucimar, cumprimentar a todos os senhores e todas as senhoras vereadores da Câmara Municipal de Jacareí. Uma palavrinha bastante rápida e bastante breve. O motivo da nossa visita aqui hoje é em respeito e em agradecimento à cidade de Jacareí pela contribuição nos votos na última eleição para que nós pudéssemos alcançar o cargo de deputado federal. E, presidente, como dizia a senhora aqui na porta, o nosso pensamento é que os partidos políticos são muito importantes no Brasil, mas os partidos políticos são as necessidades para registrarmos as nossas candidaturas e disputarmos as eleições. Passado o período eleitoral, o único partido que verdadeiramente nos interessa é o partido das nossas cidades, as cidades que nós representamos. E é por isso que eu estou peregrinando em todas as câmaras municipais do Vale do Paraíba, que é a minha região, onde eu tive a minha votação e me levou ao Congresso Nacional. Estou indo em todas as câmaras municipais, me colocando à disposição dos senhores vereadores. O que este gesto significa? O meu respeito, a minha valorização à função de vereador que eu fui por 8 anos na minha cidade, em Mogi das Cruzes. Depois de 8 anos como vereador, tive a oportunidade de ser vice-prefeito, deputado estadual, prefeito, reeleito prefeito e agora deputado federal. Por entender que a Câmara Municipal é a legítima representante dos anseios da população de uma cidade, é que eu estou fazendo este meu agradecimento em câmaras municipais. Independente de partidos políticos, eu quero aqui me colocar à disposição para ser um dos deputados federais que vai trabalhar por Jacareí. É esse o meu compromisso e essa é a minha disposição. Me permita especialmente agradecer e cumprimentar o meu vereador Paulinho do Esporte, companheiro de jornada, companheiro de caminhada, disputou as eleições como candidato a deputado estadual, de uma lealdade impressionante com o nosso partido. São figuras assim, Paulinho, que nos honram e que nos engrandecem na vida pública. Agradecer ao nosso vereador Juarez e, em nome deles, pedir permissão, mais uma vez, para agradecer a todos os vereadores da Câmara Municipal. Juarez, muito obrigado pela sua lealdade e dedicação da cidade de Jacareí. Presidente Lucimar, concluindo, estou à disposição da cidade de Jacareí para as demandas, para os anseios, para todos os trabalhos que representem a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos de Jacareí. Muito obrigado, senhores vereadores, por esta oportunidade. Que Deus abençoe esta Câmara Municipal, que Deus abençoe a família de cada um dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. A casa... Então, a casa agradece a visita do deputado eleito Marco Bertaioli. E vamos dar, então, continuidade aos nossos trabalhos da ordem do dia e continuar a discussão do projeto de lei número 07 de 2018, que revoga os decretos legislativos 299 de 2009, 300 de 2010, 377 de 2016 e 378 de 2016. Já foi feito.
o projeto continua em discussão. Acho que eu deixei lá. Um bom dia à mesa, nobres vereadores, público presente. Eu queria só esclarecer a razão da mesa ter apresentado esse projeto. É só a questão de que o ano passado nós mexemos na lei orgânica e é prerrogativa dos vereadores analisar as contas do prefeito. Embora o pessoal pode estar falando assim, mas as contas de 2001, as contas de 2016 são próximas. E, no entanto, não foram analisadas pelos vereadores, por ser uma estratégia política da época, os vereadores de apoio do prefeito esvaziarem a sessão para não ser analisado. Então, essas contas que está proposta nos decretos desse projeto, ela deixa as contas nulas, ou seja, não foram rejeitadas nem aprovadas, porque o Tribunal de Contas não tem a legitimidade de registrar a anulação, a rejeição ou aprovação do projeto. Então, e aqui cabe aos vereadores estar pensando em que é obrigação nossa analisar as contas. Mas é de 2001, eu nem estava como vereador. E você também não vai estar como vereador, que vai depender da decisão da população, para analisar os últimos 2, 3 anos do prefeito atual. Porque a hora de entrar na casa, as contas do prefeito, não necessariamente é quando estão os vereadores eleitos que estão acompanhando as obras. Não é essa regra que funciona. Por exemplo, as contas de 2001, quando entrou nessa casa para ser votada? Só em 2009. Aqui, as contas de 2001, por exemplo, ela entrou para ser votada no dia 30 de novembro de 2009. Qual que foi a estratégia? Tinha 7 vereadores na casa, apoiando o governo, a administração, saíram daqui. Mas se vocês estivessem no governo, vocês também poderiam usar essa estratégia para que não seja avaliada a conta do prefeito atual. Eu acho que aqui não tem criança. Aqui tem vereadores responsáveis e comprometidos com a nossa responsabilidade, que é fiscalizar o gasto do executivo. 2001 eu não estava aqui. Eu não estava aqui, mas eu posso acompanhar as obras que o prefeito deixou. E a gente pode analisar, porque essas coisas, gente, nós estamos querendo avaliar as contas do prefeito, prerrogativa dos vereadores. Nós não estamos aqui rejeitando nenhuma conta do Marco Aurélio, nem do Hamilton. Aqui foi falado que é um impulso político partidário que está fazendo a gente levar essas contas. Não é. Nós votamos no ano passado que nós devemos aprovar as contas do prefeito ou rejeitá-las, e nós temos 60 dias para avaliar essas contas. Então, não vamos fazer isso correndo, porque, primeiro, que essas contas são de 2001, 2016 para frente. Então, é só deixar bem claro. Eu estou aqui. Quando eu resolvi entrar na política, eu me coloquei em um pensamento. Eu vou dormir e acordar com a minha consciência. E vou respeitar o que eu tenho que fazer. E a função nossa é avaliar as contas do prefeito. Ainda não chegou aqui para a gente avaliar as contas do prefeito, que nós estamos hoje na base do governo. Mas nós temos que usar a mesma ética, a mesma questão para ser avaliada. Eu tenho os meus critérios de avaliação de contas. Então, aqui é para deixar claro, porque estão colocando que a gente quer reprovar as contas do Hamilton. Elas já foram reprovadas pelo tribunal. Só que o tribunal ele não tem o poder de oficializar a rejeição ou aprovação da conta de nenhum prefeito. Só quem pode fazer isso são os vereadores. E, na época, os vereadores, 7 vereadores, não vou falar o nome aqui, porque eu acho que é antiético e também não interessa. O que me interessa é analisar as contas do prefeito, que é prerrogativa do vereador. E nós estamos aqui hoje.
E eu só estou apresentando esse decreto, a mesa apresenta esse decreto por conta do quê? Por conta que é prerrogativa nossa. E por conta também que houve uma avaliação do Tribunal de Justiça falando que é inconstitucional a forma que foi avaliada e votada as contas. Então, fica aqui para a gente estar pensando nessas questões. A consciência é nossa. Agora, acho que nós não estamos nem aprovando, nem rejeitando conta do Marco Aurélio, nem do Hamilton. E se fosse de outro prefeito, como tem uma inconstitucionalidade, nós estaríamos fazendo da mesma forma. Então, é questão de avaliação e consciência nossa. Entendeu? Então, assim, vamos assim, deixar isso claro, não é briga política, mas é a obrigação de nós, vereadores, fazer a avaliação. Então, aí é que fica na consciência de cada um. A minha é analisar as contas do prefeito. Então, lógico que eu vou votar favorável, porque tem um ato de inconstitucionalidade aí. Então, fica aí para vocês, vereadores, estar pensando e também clareando a população que está entendendo que esse é uma questão de revanche, não é não. Porque nós vamos provar que nós sabemos administrar e governar a cidade, agora que nós somos a administração pública e do Executivo. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da presidente Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos assistem aqui que estão aqui na galeria, em nome do Júlio César, e nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Eu acho que hoje nós estamos votando um tema muito complicado aqui para essa casa. Infelizmente, se não tivesse havido uma manobra no passado, para, de alguma forma, aprovar essas contas, a gente não precisaria estar passando por isso hoje, Lucimar. E assim, todo mundo falou e eu vou explicar, justamente vou tentar explicar de forma simples para a população o que está acontecendo aqui. Na verdade, essas contas, veio uma medida do Tribunal de Justiça para que, considerando nulo o ato decorrente da manobra que eles fizeram. O que eles fizeram? As contas tinham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas, então, para não passar pela votação dessa casa e já tornar os ex-prefeitos inelegíveis automaticamente, eles pediram que os vereadores da base esvaziassem a sessão e, com isso, o presidente da casa assinou a reprovação dessas contas. As contas não foram aprovadas pelo antigo presidente, elas estão reprovadas. E como falar em perseguição, se a própria peça de defesa dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton questionam essa decisão. Então, foi uma coisa pensada. Eles esvaziaram a sessão, sabiam que o ato poderia ser nulo, e hoje, se você entrar lá no processo que o Marco Aurélio e o Hamilton tem questionando a reprovação dessas contas, eles dizem que o presidente não poderia assinar. Então, nós não estamos perseguindo, nós vamos corrigir algo ilegal e ilícito que foi feito no passado. Então, espero ter explicado para a população e estamos até concordando, não existe perseguição. A própria peça de defesa, volto a falar aqui, dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton, questionam a legalidade desse ato, dessas contas terem sido reprovadas pelo presidente. E nós vamos corrigir isso. Então, quero adiantar aqui, presidente, que meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Então, não havendo manifestação dos nobres pares, vamos à votação do projeto substitutivo do Decreto Legislativo número 7 de 2018, na forma nominal. Como vota, vereador Paulinho dos Condutores?
Senhorita Presidente, quero justificar aqui, eu confesso que ainda não estou convicto da votação em relação a esse projeto, e eu gostaria de justificar o meu voto aqui e dizer que eu me abstenho dessa votação. Como vota a vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Eu também vou me abster do voto. Como vota a vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Aderbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Só justificando meu voto, quero até agradecer as pessoas que estão se abstendo. Eu acho que é difícil para eles tomarem uma decisão. A gente sabe que a mão do governo está aqui, né? A gente vai ver quem vai votar favorável. Não é a Câmara que está promovendo isso, é o governo, é o Executivo, né? Porque estão votando de acordo com o que o prefeito está pedindo. Acho que tem pessoas aqui que estiveram junto nessa casa, participaram do governo, sabem o que está acontecendo, mas, infelizmente, como eu disse, né? Quando se tem cargo no governo, é complicado, tem que votar de acordo com o camarada lá mesmo. Eu sou contrário. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhora Presidente, eu quero aqui justificar meu voto. Eu não estava nessa casa aqui como vereador, nessa ocasião. Tá? A gente sabe que o Tribunal de Contas, ele também é um órgão político. Tá? Existe ali indicação política dentro do Tribunal de Contas. Tá? Então, eu quero também encaminhar o meu voto, eu quero me abster do voto. Como vota o vereador Juarez Araújo? Justificando meu voto, eu não entendi, até fiz uma pergunta, eu não entendi por que foi que as contas foram rejeitadas e agora, se anular desses decretos, o que tem a ver, né? Porque a gente vai votar essas contas de novo e aí a gente poderia, aí sim, fazer um julgamento certo, né? De que, se for um caso assim de alguma coisa inconsiderável, inclusive, a gente, por que não aprovar as contas deles? Né? Agora, não entendi por que não quer de jeito nenhum que essas contas voltem para a gente avaliar elas. Então, eu confesso também que eu não estava na época, mas as contas de prefeito não se julgam, né? Ela se julga depois, por exemplo. Como a Lucimar falou, as de 2001 acabaram vindo em 2009, né? Então, eu não vejo por que a gente não pode votar essas contas. O que tem de errado que não quer de jeito nenhum que não? Então, assim, eu gostaria de avaliar também essas contas e ser justo, né? Assim, se alguém dever, que pague por isso, senão a gente absorve. Esse é o meu entendimento, né? Agora, eu não entendi o porquê que não quer que esses projetos sejam anulados, né? Uma vez que eles já se tornaram sem valor. Por isso, nesse momento, eu seria favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu já expliquei as razões que eu sou contra esse projeto e quero aqui reiterar o meu posicionamento contrário a esse projeto de lei. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando, eu acho que ainda falta uma certa solidez, então por isso eu vou me abster. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Eu quero justificar meu voto também e dizer que nós vamos analisar de novo, novamente, vamos julgar, claro, vamos analisar o que ocorreu, o que aconteceu exato, vamos dar o direito das pessoas se defenderem, é claro, mas eu vou votar favorável. Projeto
substitutivo do Decreto Legislativo número 7, de 3 de julho de 2018. Revoga os decretos legislativos 299/2009, 300/2010, 377/2016, 378/2016 e da outras providências. Autoria: mesa diretora, vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos. O projeto ele foi aprovado com 6 votos favoráveis, 2 contrários e 4 abstenções. Próximo projeto.